Pessoal, continuando, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que faz para modificar uma imagem e fazer a atualização dessa imagem nos demais computadores da rede. Eu vou utilizar para isso uma máquina virtual sem disco. Então eu tenho aqui uma outra VM, ela não tem disco nenhum e eu vou apenas associar esse PC, que no caso poderia ser um PC físico, mas é muito mais é, conveniente eu fazer isso com uma VM. Isso é uma prática que a gente costuma ter. Por exemplo, você tem um servidor Fantasy num cliente e você deixa lá no próprio servidor Fantasy, você coloca um hipervisor e uma máquina virtual sem HD. Para você poder acessar remotamente esse servidor, você consegue fazer uma modificação remota. Então eu vou então utilizar essa máquina para fazer a modificação. Vou colocar modo de manutenção. Okay? Eu estou escolhendo fazer isso nesse ponto antes da instalação do Blender. Então, para mostrar que eu poderia fazer aqui no Blender, então ele ficaria então uma modificação com o Blender, mas eu quero mostrar aqui. Eu posso ter várias formas de gerenciar a minha estrutura, né, a minha árvore de discos virtuais. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui você tem um cliente que tem uma parte da rede com um software específico, a outra parte você quer deixar com aplicativos que não são utilizados pelo departamento que precisa do Blender, por exemplo. Tá? Ou se você precisa, por exemplo, de um software a mais do que o Blender, aí você colocaria então esse novo ramo da sua árvore depois dessa imagem aqui de sistema. Tá? Mas no caso aqui eu vou demonstrar nesse ponto. Então já coloquei ele em modo manutenção, não estou usando o cache, claro, se eu não posso usar cache, eu preciso montar o disco virtual no servidor para que ele seja modificado. Tá? Então isso automaticamente o Fantasy já faz isso. Vou inicializar então essa máquina virtual. Mesma coisa que uma máquina física. Vou usar a rede para isso. Okay. Inicializo a máquina. Pode ver aqui que se eu voltar ao servidor, eu vejo então que eu estou fazendo streaming do disco. Ele vai estar então trafegando isso pela rede. Nessa aba aqui eu consigo ver o estado do sistema. Então eu tenho então dois PCs. Ele me mostra dois PCs ligados, né? Então ele me mostra qual é a imagem de disco que está sendo utilizada naquele momento e o novo PC então que acabei de inicializar, em qual imagem de sistema ele está sendo bootado. Essa imagem que eu inicializei agora, se vocês notarem ela aqui, ela está nessa posição aqui. Então essa imagem, ela já tinha os updates feitos até o dia 16 de setembro. Então tenho 3 GB aqui de updates. Então ela é diferente daquela imagem que já está em uso aqui nesse Celeron. Então eu consigo ver aqui quando uma imagem está em uso porque ela me dá uma cor diferente aqui, uma cor de ocupado. Tá? Então esse PC está ocupado, esse PC não, por quê? Porque ele está usando essa imagem aqui. Então é assim que o Fantasy, que eu consigo ver qual imagem está em uso por cada cliente. Vamos colocar aqui qualquer software.
qualquer mudança que você faça na imagem de sistema, por menor que seja, você consegue fazer dessa forma. Você consegue fazer várias instalações de muitos softwares, ou você faz uma pequena alteração. Às vezes você entrega uma imagem para as máquinas, todas as máquinas da rede, e aí falta uma configuração que você esquece. Então o Fantasys ele é legal por causa disso. Qualquer coisa que você precise modificar depois, você faz muito rapidamente. Você não está distribuindo patches para os clientes, você está modificando um único disco e você vai estar entregando esse disco já modificado para os clientes botarem aquele disco que você já modificou e que você já testou. Isso é bem diferente do que você fazer a aplicação de um patch remotamente. Tá? É muito interessante. Para quem é desenvolvedor, pensa no Fantasys como uma baita ferramenta como uma ferramenta de sandbox mesmo, que você, né, é a mesma coisa de uma VM, né? Que uma VM, por exemplo, eu posso salvar um snapshot, retornar para ele e tal. Fantasys é a mesma coisa, um disco virtual que você tem vários pontos restauráveis. Então você faz um carregamento de um disco numa situação A, você modifica para uma situação B. Qualquer coisa que não siga conforme você queria, você consegue voltar para a situação A qualquer momento. Depois eu vou mostrar que isso que a gente está fazendo no servidor, criando instâncias de disco para distribuição posterior a um grupo de PCs, a gente também pode fazer PC a PC. Então, um PC pode salvar snapshots locais para aquele PC em particular e voltar também para aquele snapshot quando for necessário. Então, pessoal, terminou a instalação. Vou testar. Okay. Qualquer configuração pode já ser feita antes, né? Então depois você não precisa fazer isso novamente. Inclusive, acredito que ele já deva ter colocado então os atalhos. Eu já vou colocar no desktop. Ok? Agora, o que eu faço? Desligo o PC. Posso desligar por aqui ou posso também desligar pelo próprio Fantasys. Eu consigo desligar e ligar PC. No caso, uma VM eu não consigo ligar porque ela não tem suporte a Wake on LAN, mas PCs eu consigo ligar e desligar. Ok. Por que eu preciso desligar? Porque eu preciso desmontar a imagem que estava montada. Então, eu montei a imagem, fiz a modificação, fiz uma modificação que me ocupou 600 megas. E aí, o que eu faço? Crio uma imagem nova a partir desse ponto. Então, era Calibre, eu acho o nome. Ok? Eu tenho vários atalhos aqui. Quando eu tenho vários computadores já pré-configurados numa imagem, eu posso usar os atalhos para facilitar o meu trabalho de criação de uma imagem posterior àquela. Mas no caso eu não tenho nenhum, eu não preciso usar isso. Eu vou fazer manualmente aqui. O que eu vou fazer agora? Eu tenho então uma imagem nova. Ela se encontra então no mesmo nível, na mesma hierarquia que essa. As duas são modificações dessa instância. Eu vou adicionar então os computadores que eu quero que utilizem essa nova imagem. Aqui. Então eu posso definir que essa será a imagem padrão de boot para esses dois computadores. Quer dizer, quando esses computadores forem reiniciados, se o usuário não selecionar outra imagem,
Essa vai ser a padrão. Aí o que eu faço nos computadores? Eu posso definir, por exemplo, esse aqui, eu vou fazer com que ele esconda o menu, então o menu não vai ser apresentado. Ok? Ele não vai ser apresentado, ele vai inicializar automaticamente então essa nova imagem de disco. Mas eu não retirei as imagens anteriores, todas elas ainda continuam associadas. Então é apenas a questão de esconder o menu. Se eu escondo o menu, o usuário não tem a opção de selecionar uma nova imagem, uma outra imagem. Então isso é uma forma de você ter certeza que o usuário vai estar utilizando aquela imagem que você definiu para ele. Já nesse outro computador aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou continuar mostrando a imagem, o menu. Então o usuário pode selecionar outra imagem, só que eu vou definir um tempo de 10 segundos. Se o usuário não selecionar uma outra imagem, ele vai inicializar então esse disco que eu defini como padrão. Tá? Então, o que eu posso fazer agora? Agora, imagine isso aqui, esse trabalho que eu estou tendo com esses dois computadores, imagina numa rede de centenas de computadores. Então, quando você tem uma rede de centenas ou milhares de computadores, o que eu estou fazendo aqui em poucos minutos, quanto tempo você levaria para fazer? Reiniciando. Esse aqui, vou mostrar primeiro esse aqui. Então, está aqui, está contando os 10 segundos. Se o usuário não selecionar outro sistema, ele começa a botar automaticamente. Aqui sincronizou o cache e ele já partiu para a imagem pré-selecionada, não mostrou o menu, não mostrou, ele vai passar adiante, né? Então o menu continua instalado, ele está só escondido. Né? Eu posso mudar essa configuração a qualquer tempo. E aqui vai iniciar o sistema da mesma forma. Tá? Inclusive, essa inicialização vai ser mais rápida do que a anterior, porque, como eu falei, boa parte dos arquivos que são necessários para esse boot já estão salvos no HD local, porque eles já foram carregados no boot anterior. Então tá aí. Então inicializou esse PC. O software que a gente tinha instalado, né, anteriormente. Então agora eu vou inicializar o aplicativo que a gente já instalou. Aí ele demora um pouco mais, porque ele tem que trazer isso do servidor, né? Os blocos que contêm os arquivos que ele precisa para abrir. E está aqui, está instalado, pronto para uso. Aqui também. Então, eu tenho exatamente a mesma imagem disponibilizada agora para esse computador. Está abrindo. E aí, na sequência, o próximo vídeo, eu vou mostrar o carregamento total do cache, que aí, depois de salvo o cache completamente nos PCs, você não tem mais essa necessidade de ficar dependendo do servidor para trazer o conteúdo do disco que você já montou.